Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Braga acolheu no último fim de semana o centenário do Corpo Nacional de Escutas em Portugal. É o movimento que junta mais jovens no país. E os Açores marcaram presença neste grande evento na cidade de Braga. Vamos conversar com Cláudia Machado, ela que é a primeira mulher dirigente do agrupamento mais antigo dos Açores, o 23 da Praia da Vitória, e que esteve nesta festa do centenário, onde garante só se respirava escutismo. Bem-vindo ao Igreja Açores, todo ele dedicado ao Corpo Nacional de Escutas. 100 anos do Corpo Nacional de Escutas em Portugal e 98 da presença do movimento na região. A Junta Regional do CNE esteve nas celebrações em Braga, de olhos postos no centenário nos Açores em 2025. Garantiu João Carlos Tavares, dirigente da Junta Regional há 6 anos e que é também candidato a mais um triênio nas eleições deste ano. Sim, os núcleos estiveram presentes com pequenas, à sua medida, conforme a disponibilidade que estiveram presentes. Nós, Junta Regional, também estivemos presentes nas comemorações e foi vivido com muita emoção e muito entusiasmo e muito gosto, porque são 100 anos de movimentos e da qual nós também, na região, vamos celebrar em 2025 também os nossos 100 anos de escutismo da região, ou seja, também em mais de pouco tempo teremos também o centenário do escutismo na região. E foi com muita emoção, 100 anos do movimento consecutivo, com altos e baixos, como todos os movimentos, mas com uma boa causa na formação de jovens, e nota-se que é um movimento que ainda hoje é atual e tem muita importância na sociedade onde nós vivemos. Os números de 2023 apontam para 97 agrupamentos nos Açores no ativo, 864 lobitos, 797 exploradores, 553 pioneiros, 294 caminheiros e 782 dirigentes, o que prefaz um total de 3.290 elementos, divididos por 7 núcleos nas 9 ilhas dos Açores. Números positivos, apesar de tudo. Nós éramos mais, em tempos já tivemos cerca de 5.000 escuteiros na região, temos vindo a crescer, também a questão do número de jovens também devido à natalidade é menor e em proporção também acaba por afetar o movimento. A pandemia afetou porque nós tivemos algum tempo sem funcionar, temos alternativas, alguns núcleos e agrupamentos funcionarem online. O CNE, a nível central, a nível nacional, também facultou ferramentas que pudéssemos trabalhar os rapazes em casa, via net, e houve agrupamentos que aderiram a estas iniciativas, que fez com que o movimento também fosse vivendo assim, desta nova forma. Agora pretende-se abrir um centro de formação em cada ilha. Temos a formar novos dirigentes, fazer um quadro de dirigentes formadores, para podermos em cada ilha criar um núcleo de formação e poder darmos esta formação contínua e de encontro também às exigências do movimento que está de acordo com os seus regulamentos. Os dirigentes têm que ter créditos formativos para poder estar no ativo com os jovens. Também apostamos na altura da pandemia e de acordo com as normas também internacionais do escutismo, da qual nós chamamos de escutismo movimento seguro, que é uma formação que prepara os dirigentes para todos estes desafios com os jovens do bullying, das drogas, da parte do ciberbullying e até na proteção da parte dos abusos sexuais. Todas estas temáticas também são dadas nesta formação. A região já tem atualmente cerca de 50 dirigentes com esta nova formação. É o mais jovem agrupamento dos Açores. Nasceu em 2005, no Porto Martins, na Ilha Terceira, e depois da pandemia, Luís Moraes achou essencial retomar as atividades do 1289 no Porto Martins. Este agrupamento surgiu em 2005, ou seja, uns 4 anos depois de Porto Martins se tornar freguesia, que foi em 2001.
e começaram a dar os primeiros passos aí em 2005. O que sei é que depois, passado quase um ano, em 2006, no dia 26 de março, fazem as suas primeiras promessas. O chefe de agrupamento da altura era o Sr. Porfírio Mourão, depois teve o seu sucessor, o seu chefe de agrupamento, Roberto Miranda. Mas, entretanto, como tudo nos escuteiros às vezes acontece, ficam mais fracos, que é os jovens vão crescendo, vão entrando naquela idade dos estudos, abandonam, e o agrupamento acho que teve aí um período em que as atividades reduziram. E depois, em 2019, é que eu entro para o agrupamento. Na altura eu tinha pouca atividade ou praticamente nenhuma, e reunimos à volta de uns 10 adultos com a intenção de reativar, ou seja, não é reativar, mas dar vida, tentar formar novos adultos no escotismo, para podermos abraçar crianças que estavam, por exemplo, eu tinha os meus filhos numa idade em que podiam entrar para os escoteiros, foi um dos motivos que me levou a entrar também para o agrupamento de Porto Martins. Em 2019 tínhamos tudo para avançar, fomos traídos com o Covid. O trabalho efetivo começou no ano escotista de 2021-2022. Tínhamos sensivelmente à volta de uns 10 lobitos, de uns 6 ou 7 exploradores e uns à volta de 12 dirigentes. Atualmente temos, no novo ano escotista que entrou, que foi 2022 para agora 2023, temos um efetivo de 19 lobitos, 14 exploradores e 14 dirigentes, ou seja, 47 elementos. Podemos dizer que estamos saudáveis nesse aspecto. O mais jovem agrupamento de escoteiros açoriano reside no Porto Martins. A falta de dirigentes nos agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas é um dos maiores problemas apontados pelos responsáveis, diz Nelson Gonçalves, dirigente dos escuteiros de São Bartolomeu. Eu penso que o grande desafio dos agrupamentos, na qualidade de dirigente de um agrupamento e conhecendo a realidade de alguns aqui da ilha, o principal desafio que se coloca neste momento é a falta de recursos adultos. É complicado termos um agrupamento com os miúdos e não termos adultos para poder trabalhar em condições com eles. Obviamente que também o pós-Covid também não está a contribuir para que alguns agrupamentos retomem a uma atividade dita normal, ou melhor, aquela atividade que existia antes do Covid, mas acima de tudo a falta de recursos adultos, alguns miúdos também estão cheios de outras atividades e que dificultam também a própria dinâmica dos grupos. A pandemia também não ajudou aos agrupamentos de escuteiros que recomeçam agora a caminhar mais normalmente. Importa agora arranjar ferramentas para prender a atenção dos mais novos. Eu sou dirigente há mais de 30 anos e noto uma diferença muito, muito significativa entre os primórdios do agrupamento, ou da minha vivência no agrupamento para os dias de hoje. Os miúdos hoje em dia, e a realidade que eu conheço no agrupamento ao qual pertenço, os miúdos estão um pouco comodistas, digamos assim, preferem estar em casa agarrados às novas tecnologias, muitos deles não têm uma capacidade de o que nós chamamos de desenrasque tão acentuada como há uns anos atrás se notava. O que vai fazer com que nós dirigentes ainda precisamos ter andamos cada vez mais à procura de novas ferramentas, de novas formas de poder cativar e dinamizar esta nova geração de miúdos que nos aparecem. O escotismo, acima de tudo, apela ao contacto com a natureza, às caminhadas, aos acampamentos. O que nós tentamos fazer é tentar conciliar, e os miúdos estão muito mais ligados à questão do telemóvel e do computador e dos jogos online. O que nós
ou pelo menos eu e aqueles que eu trabalho, o que tentamos é conciliar as duas coisas, isto é, tentar usar as novas tecnologias para os cativar, de forma a que possamos depois, ao mesmo tempo, pô-los no contacto com a natureza. Os grandes desafios atuais no escotismo. 1 da tarde de sábado, 3 de junho. É a hora marcada para o ponto de encontro no Centro Paroquial de São Bartolomeu dos Regatos. As crianças vêm munidas de lancheira, chapéu e, claro, o lenço amarelo de lobito. Sabem que vão para os viveiros, mas o programa do dia é surpresa. Laura e Matilde são amigas desde o primeiro ano de escola, têm 8 anos, mas os escoteiros uniram-nas ainda mais. Fazemos acampamentos, dividimos as tarefas por cada um e também fazemos acampamentos. E tu, tens muitos amigos nos escoteiros? Tenho 9 e que eu já tinha. E o que é que as vossas chefes vos ensinam nos escoteiros? A saber cozinhar, a ser independente E a partilhar as coisas, aprendes? Sim, somos mais independentes do que somos. Depende de partilhar as tarefas para depois ficarem todos em primeiro ou em segundo. Para além dos escoteiros, Laura e Matilde têm uma agenda bastante preenchida. Eu tenho de ajudar os meus pais, tenho judo, vôlei, ginástica, escalada, ténis. Ginástica, judo, a escalada, atletismo, a dança criativa, a música. É à uma, sempre. E hoje vocês estão preparados para fazer qualquer coisa. O que é que vocês vão fazer hoje? Vamos às viagens. Vamos às viagens. Para a zona de lazer dos Viveiros, com Rita e Andreia Rodrigues. São as irmãs e dirigentes dos 9 lobitos que atualmente compõem a secção. Andreia é a chefe do agrupamento 953 de São Bartolomeu. Vão fazer uma atividade de sinais de pista, em que tem várias orientações que eles têm que seguir, e durante esse percurso irão ter várias mensagens codificadas nas quais eles terão que, enquanto fala sobre os escoteiros, fala sobre os primeiros socorros, fala sobre a reciclagem, a parte das aves, das plantas que também já trabalhamos, ou seja, são temas que já fomos abordando e que fomos fazendo algumas também visitas de estudo nessa área, então eles irão ter várias questões, outros prática de nós também, são tudo atividades também que de forma de preparar, uma vez que também temos já a atividade regional deste ano própria para Lobitos, o Acarau. André Rodrigues garante que, apesar de tantas atividades extracurriculares, não são os lobitos os mais difíceis de cativar para o escotismo. É um bocadinho difícil, a verdade é essa. E com a pandemia acho que acabou um bocadinho também por afetar os escoteiros no geral. Tentamos sempre, claro, criar mais atividades na natureza, não é? Dinâmicas de sair, que também possam um bocadinho aqui os cativar, a verdade é essa. Mas nem sempre é fácil, é verdade, porque eles também têm muitas atividades fora dos escoteiros e às vezes o conciliar isto tudo faz com que a gente às vezes tenha que readaptar ou organizar para outro dia as atividades. As crianças às vezes é mais fácil de entrar do que propriamente os mais velhos, não é? Mas também neste momento, pronto, está assim um bocadinho reduzido, está uma fase um bocadinho mais complicada. Vamos ver se agora, novo ano, se isto vai outra vez com mais crianças. Do Covid às muitas atividades extracurriculares, muitas são as condicionantes. O certo é que, praticamente em todos os agrupamentos dos Açores, há lobitos sempre alerta para servir. Menos abundantes são os caminheiros. Há diversos agrupamentos de escoteiros na região que não têm nenhum elemento nesta secção. Neste caso, a faculdade e o início da vida laboral são as grandes condicionantes. São poucos os lenços vermelhos, mas no 344 das Lajes, na Ilha Terceira, Inês Medeiros é uma de 10 caminheiras. Escoteira há quase 9 anos, é caminheira desde 2018. Concilia atualmente os estudos em gestão com o escotismo. Para mim, ser escoteira, bem, isso é uma palavra complicada porque, no fundo, é não ser nada e ser tudo ao mesmo tempo.
no sentido em que metemos sempre o outro em primeiro lugar e estamos sempre dispostos a ajudar. E é isso mesmo, é quase como se fosse uma segunda família, porque ali ninguém é melhor que ninguém, ninguém é visto pelo que tem ou pelo que é, mas sim pelo que somos como um todo. Então é um projeto muito especial, que acho que toda a gente, em certa parte da sua vida, devia viver este movimento, porque aprende-se realmente muito e é uma forma de viver completamente diferente quando estamos todos ali nos acampamentos e tudo mais. É mesmo muito bonito. A partilha entre gerações e aprender a estar em grupo, longe dos ecrãs, é o que Inês mais gosta no convívio dos escuteiros. O facto de ser uma família e de eu acreditar realmente no projeto. Acredito que nos tornamos cidadãos muito melhores e aprendemos a viver com tão pouco, que aquele pouco torna-se o mais especial que conseguimos ter e deixamos de nos preocupar com bens materiais, mas simplesmente em conseguirmos estar juntos, fazer uma fogueira, cantar uma música e todos os momentos que vivemos para além das redes sociais, que é um problema que se vive tanto com os jovens ultimamente. E pronto, nós temos miúdos desde os 6 anos até aos 21 e 30, se formos contar com os chefes e tudo mais. E é tão bonito vê-los ali todos juntos e ninguém pensar nos telemóveis, ninguém está preocupado, quem é que já deu like na minha foto ou assim. Ainda outro dia tivemos um acampamento anual, que o nosso agrupamento tem sempre por hábito fazer um acampamento anual todos os anos, em que juntamos o agrupamento todo, E aquilo é um fim de semana em que passamos ali todos juntos e é mesmo como se fosse uma segunda família e estamos todos lá uns para os outros e fazemos imensas atividades e lá está, a idade também acaba por não importar, tanto estão os de 6 anos com os miúdos de 20, como estão os de 20 com os de 30, portanto é muito especial e acho que mesmo toda a gente devia experimentar. Dar sem esperar receber, autonomia e civismo são os valores que Inês quer passar aos mais novos, já que está em formação para ser dirigente escutista. Os caminheiros são os escuteiros mais velhos e têm entre 18 e 22 anos. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças no lugar onde... Chegou esta semana ao 6º lugar das séries mais vistas mundialmente. Rabo de Peixe está nas bocas do mundo. A série é realizada por Augusto Fraga, natural de Vila Franca do Campo. Foi ele quem a concebeu também. Nela, a ação anda à volta dos famosos 500 quilos de cocaína que foram dar à costa em 2001. Entre os aspectos positivos, destaca-se a qualidade técnica das filmagens, que dão relevo, quer à natureza, quer aos costumes locais, quer aos muitos momentos de ação. Trata-se de uma obra bastante estilizada, ao melhor estilo americano, cheia de surpresas e reviravoltas. Os fãs do género policial e de ação encontrarão aqui a lista de ingredientes que esperam. Por outro lado, a linguagem é muito crua e isso afugentará alguns espectadores. E nem se trata do famoso sotaque miquelense, esse teria sido uma agradável marca de autenticidade, mas que prima pela sua ausência. Trata-se da superabundância dos mais rudes palavrões conhecidos. Fica o aviso: sexo, drogas e palavrões. Voltando ao sotaque miquelense, ele é descrito pelos personagens como sotaque açoriano, um erro comum entre os nossos irmãos continentais. Também causa perplexidade que o narrador misture português e inglês como se fossem leite e café. O objetivo de Rabo de Peixe é a internacionalização e bem se pode dizer que foi plenamente atingido. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do programa Igreja Açores, dedicado aos 100 anos do Corpo Nacional de Escutas em Portugal, vamos conversar com Cláudia Machado. Ela é chefe do agrupamento 23 da Praia da Vitória, aliás, o agrupamento mais antigo dos Açores, um agrupamento que destes 100 anos do CNE em Portugal já conta com 91. A Cláudia ela é muito jovem, não vai parecer com todo o currículo dela no escutismo, mas ela esteve no centenário, nas celebrações do centenário em Braga, e dizia ela agora, antes de começarmos a gravar a entrevista, que só se respirava escutismo em Braga. Então, como é que foi essa experiência? Obrigada por estares connosco, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. Foi uma experiência única, do outro mundo. Até tínhamos a tendência a dizer, mas é o centenário, e só há um. Foram escuteiros de todo o país. Contactei com os escuteiros de Geneva,
que também tem lá um agrupamento do CNE. Também foram alguns das Ilhas dos Açores. Santa Maria tinha pessoal comigo na minha equipa, e era um ambiente que era só escuteiros por tudo quanto era canto, eram aquelas vagas de gente a cantar, a gritar, a bater todos palmas. Com o mesmo espírito, tudo não é? com o mesmo espírito, tudo com o mesmo ânimo, tudo pelo escutismo. Foi uma coisa impressionante, e é daquelas atividades e daqueles momentos que só se vive uma vez na vida. Que tipo de atividades é que houve nesses dias em Braga? Efetivamente, a festa do centenário foi no sábado, exatamente. Eu fui na sexta-feira, porque fazia parte dos serviços. No último sábado, quer dizer, sim, quando este programa vai para o ar, o penúltimo sábado. Sim, e então tínhamos vários jogos com várias temáticas, desde tecnologia, do escotismo, da criatividade, da técnica, da religião, de tudo, e havia 200 jogos a acontecer ao mesmo tempo em vários sítios, em vários pontos da cidade. E os grupos e os agrupamentos iam e escolhiam o que é que faziam, e as várias atividades foram assim uma coisa, era sempre a rodar, sempre com o espírito de ver quem é que consegue e ver quem é que consegue fazer mais e conhecer a cidade também. Os jogos em si foram no sábado, como já disse. No domingo também houve, da parte da manhã, jogos, e da parte da tarde deram-nos um passaporte galáctico, porque o lema eram as estrelas que nos guiavam, os fundadores do escotismo, e então deram-nos um passaporte em que tínhamos de ir visitar os vários sítios da cidade, os pontos turísticos, para também quem não conhecesse pudesse ter essa hipótese. Para quem ainda não conhece bem a Cláudia Machado, apesar de jovem, ela já tem 36 anos de escotismo. Exato. É também professora. Como é que uma professora chega ao fim de semana e ainda quer aturar mais crianças, digamos assim? É o amor à camisola, é aquele bichinho que não nos deixa de maneira nenhuma. Às vezes podemos estar um bocadinho mais cansados, mais fartos de aturar as crianças toda a semana, mas depois é um ambiente diferente. É o podermos fazer atividades com eles fora de casa, fora de uma sala de aula, de ensinar-lhes a montar uma tenda, a dar nós, a fazer gincanas, a fazer atividades que eles também gostam também de fugir um bocadinho à rotina do dia-a-dia, da semana inteira das aulas. Cláudia, tu foste eleita, salvo erro, em outubro, não foi? Sim, como disseste? Em exato. Outubro foste eleita chefe de agrupamento do 23 da Praia da Vitória, e só depois é que alguém te disse: mas ficas na história do agrupamento como a primeira chefe de agrupamento mulher. Isso Exato. para ti é secundário, ou essa marca deixa-te feliz? Pois, depois de me terem chamado a atenção, e isto foi há cerca de 3 semanas, de me terem dito: mas então és a primeira mulher, em 91 anos és a primeira mulher chefe de agrupamento. E eu, pois realmente sou. Não me tinha percebido. A alegria é a mesma, não é? Sim. Nunca pensei chegar a isto, porque não fazia parte dos planos. Nós estamos no movimento porque gostamos, porque queremos deixar o mundo um pouco melhor, porque queremos dar também o nosso contributo às crianças, aos jovens, a ajudar a formar jovens para uma sociedade melhor. E se formos a ver, em 91 anos na Praia da Vitória, já muitos passaram por lá. Muitas pessoas que ocupam cargos mais públicos, menos públicos, e que nota-se a diferença. Quando encontramos um escoteiro, onde quer que seja na nossa vida profissional, social, o que quer que seja, notamos que há uma diferença. Para já o cumprimento é diferente, sim, não é? Sim, já à partida. Com a mão esquerda. E a sensibilidade para o movimento é outra, porque nós não dependemos de apoios, nós não temos financiamentos, nós, se quisermos fazer alguma coisa, temos de trabalhar por ela, e também é uma coisinha que incutimos nos miúdos. As coisas não caem do céu. Temos este ano o ACARAL, o acampamento regional de Alcateias, que são jovens entre os 6 e os 9 anos,
e incutimos neles aquela ideia de que, ok, vocês têm uma inscrição para pagar, têm uma passagem aérea para pagar, têm de pensar que têm de comer lá porque temos de ir um dia mais cedo, se quiserem também comer algum gelado ou comprar a t-shirt ou um porta-chaves da atividade, também têm de ter dinheiro, e que os pais não devem financiar por completo. E então fazemos angariações de fundos, os miúdos vão vender coisas porta a porta, Eu vi etc. brownies recentemente. Sim. E os Na brownies vossa página. foram uma coisa fenomenal. No espaço, em cada mês, 2 vezes que fizemos, foram mais de 500 brownies que tivemos de fazer e de encomendar, e foram encomendas que fizeram. E com isto posso dizer que no espaço de 5 meses, mais ou menos, todos os miúdos que vão participar no Acaral já têm o dinheiro que dá e resta para as suas coisas que quiserem, para a inscrição, etc. E os pais também agradecem. Sim. Que sejam sim. eles a trabalhar. Eles às vezes fazem um bocadinho de esforço em contribuir com alguma coisa para eles venderem, mas um bocadinho a todos dá para toda a gente. São 91 anos de escotismo, não os teus, porque, como já referias, bastante jovem, mas certamente o 23 da Praia da Vitória já viveu momentos altos e baixos. Atualmente, como é que estamos? Estamos a meio? Estamos, pela lógica e pela média a nível Açores e pelo menos da ilha, estamos nos 50 elementos no ativo, mais ou menos. Nós temos uma questão que temos de quase que uma concorrência direta entre o escotismo, e depois temos o vôlei e o basquete e a natação e o futsal e isto e aquilo, e são muitos os desportos e muitas as atividades que os miúdos têm hoje em dia. Como é que se arranja tempo? Como é que se consegue conciliar tantas agendas? Porque sabemos que não podemos controlar as agendas desses desportos, não é? Pois, exatamente. E para mal dos nossos pecados, por assim dizer, o escotismo fica muitas vezes para segundo plano. É sempre o sacrificado. É sempre o sacrificado. Se tem um jogo, vão ao jogo do vôlei, do basquete, do futsal e deixam a reunião para trás. Vão à viagem com o grupo, com o clube, e deixam os escoteiros para trás. E às vezes até os pais, para castigar muitas vezes os miúdos, em vez de lhes tirarem se calhar o futebol ou o basquete, tiram os escoteiros quando eles têm más notas. Posso dizer que, por experiência própria, eu consegui fazer tudo. Eu sempre tive boas notas, sempre fui boa aluna, sempre tive tempo para estudar e sempre tive tempo para os escoteiros. Cheguei ao ponto de, depois de ir para a universidade, quando voltei, telefonaram-me a dizer: olha, sabemos que chegaste hoje à terceira, vamos acampar amanhã. E eu disse: ok, tchau mãe, vou acampar. E ela: como é? Chegaste agora, tiveste um ano fora na universidade, e quando chegas, em vez de estar em casa com a família, então eu já volto, eu vou ali uma semaninha. Também é uma família, não é? Exato, criam-se amizades. Eu tive, por exemplo, agora no centenário, eu encontrei um escoteiro que já não via há mais de 20 anos. Conheci-o cá, quando houve o RAP, uma renovação da ação pedagógica do movimento, e passados 20 anos encontrei-o, assim do nada, porque liguei a câmara numa reunião Zoom que tivemos com o staff dos jogos. E pronto, e ele assim: olha, foi bom ver-te, quero-te na minha equipa. E eu: ok, vamos. E nós funcionamos, queremos sempre incutir aquela ideia de a equipa, é o bando, é a patrulha, e tem de funcionar como um só. Nunca deixam ninguém para trás, nunca vai um sozinho. E eles fica de tal maneira entrosado que eles, mesmo quando estão nos escoteiros, agem de maneira diferente. Aquele espírito fica, e nota-se. Eu já tive escoteiros, já lidei com escoteiros que também foram meus alunos, e notava a diferença de quase de presença, de estado de espírito enquanto escoteiros e enquanto alunos.
São coisas diferentes que conseguimos ver, mas que Acha que isto tem peso na pessoa em que eles se tornam depois? Exatamente, e como já referi anteriormente, a questão de lhes dar ferramentas que noutros sítios eles não conseguem ter para serem melhores cidadãos da sua sociedade e serem proativos. E provavelmente mais desenrascados, são crianças mais desenrascadas? Sim, muito mais desenrascadas, muito mais independentes. De tentar resolver uma situação. Costumam dizer, mas são crianças entre os 6 e os 9 anos, mas ainda são muito pequeninos, são muito frágeis. Não, eles conseguem montar uma tenda sozinhos. Até quando eu fui àquela, estive com os lobitos durante 7 anos e os meus lobitos... Aquela é chefe de lobitos, sim, não é? aquela porque temos o livro da selva como a mística e a simbologia, e então o livro da selva, aquela é quem lidera os lobitos. Depois temos o Balu, etc. E os meus lobitos eram os primeiros a montar a sua tenda. E depois vinham perguntar, chefe, podemos ir ajudar os mais velhos que não estão a conseguir? Podem. E eles acabavam por montar a tenda dos mais velhos, porque já tinham aquela experiência, já sabiam como era, e dava-lhes muito maior independência e o desenrasque para, na sua vida do dia-a-dia, conseguirem também ultrapassar outros obstáculos que pudessem acontecer. Provavelmente foste chefe de lobitos imediatamente depois de caminheira, portanto, quando passaste a dirigente, normalmente é essa a tendência, sim. Primeiro estão com os lobitos. Entretanto, do que vais vendo, mesmo não trabalhando já diretamente com eles, como é que foram mudando as crianças? Eventualmente és dirigente há 20 anos? Não, foi em 2005... Já vai para 20 anos, já vai para 20 18, pronto. Em 18 anos, como é que foste testemunhando a evolução das crianças? É lugar comum dizer que os miúdos isto e os miúdos aquilo e os miúdos só querem computadores e os miúdos... isto aplica-se também à vida nos escuteiros? Sim. Aplica-se porque os miúdos estão sempre ligados às máquinas, como a gente costuma dizer, estão sempre com o telemóvel na mão. Os lobitos, não tanto. Porque se vão acampar, graças a Deus. Se vão acampar, as chefes têm sempre os telemóveis consigo, os pais têm o contacto das chefes que estão com eles e a qualquer momento podem ligar, podem até receber um telefonema às 3 da manhã a dizer, olha, venha buscá-lo porque ele quer ir para casa porque está a chorar. Também já aconteceu, mas à medida que eles vão crescendo, é como na escola, eles vão estando cada vez mais dependentes das máquinas, do telemóvel. No entanto, quando estamos a acampar, dizemos, ok pessoal, agora telemóveis arrumados, vamos fazer uma gincana, há água metida, há lama, há muita coisa que não convém ter telemóveis. E é mais fácil que eles desliguem um bocadinho. Nota-se também a diferença do viver o escotismo, à medida que também que os jovens vão crescendo, vão tendo outros interesses e vão desligando um bocadinho dos escoteiros, por isso é que muitas vezes não temos caminheiros, porque é aquela idade em que eles vão para fora para estudar, pois vão a para faculdade a universidade. É Exatamente. sempre madrasta neste caso, não é? Eu fui, voltei, nunca saí dos escoteiros, estive sempre, quando vinha estava presente, mas cada vez mais muitos dos que vão, depois não voltam. Eu sou um desses casos. O que temos agora são os filhos deles. Os filhos daqueles que já passaram pela nossa casa, e o ano passado, quando fizemos os 90 anos, convidámos os antigos escutas, todos aqueles que já tinham passado por lá, e foi muito bom ver, mesmo aqueles que tinham, os filhos deles que tinham passado e que já tinham saído, porque entretanto também já foram para a universidade, fizeram questão de estar presentes e fizeram questão de ir ver, e das mudanças que tinham acontecido na sede, e procurar as fotografias antigas deles. Foi muito bom ter as pessoas que já passaram, algumas das pessoas que já passaram por lá, e partilhar as suas histórias e as suas aventuras, porque quem é escoteiro tem sempre
uma história para contar. E costumamos dizer que se não arranhar a alma, não fez sentido. São aquelas coisas que nos marcam para a vida. Também fizeste parte da Junta Regional entre 2008 e 2013, mais ou menos por aqui, neste intervalo de tempo. Tens mais ou menos um conhecimento global do escotismo nos Açores. Como é que está, e também lá de vez em quando tens estes contactos com os agrupamentos nacionais, como é que podemos avaliar a saúde do escotismo nos Açores? Pois, temos bastantes agrupamentos. Comparativamente aos nacionais. E temos agrupamentos em todas as ilhas, o que é um feito até extraordinário, se bem que o do Corvo está um bocadinho ali apagadinho, mas ainda está no ativo, mas o facto de termos 9 ilhas e termos um ou mais agrupamentos em todas as ilhas, com muitos escoteiros, poucos escoteiros, mais ou menos, temos sempre aquela questão de estarmos presentes e há agrupamentos como tudo na vida, passam por altos e baixos. O meu agrupamento também já teve quase a fechar portas, porque não havia miúdos, porque não havia dirigentes que conseguissem liderar, mas em termos de Açores, acho que estamos bem. A nível nacional, comparando com, por exemplo, eu, quando estive em Braga, onde nasceu o escotismo, estive na sede do agrupamento número 1, a vivência naquela zona do cultural, país não é? É impressionante, é muito maior, é muito mais forte. Todos conhecem, todos sabem o que é o escotismo, todos sabem que são escoteiros. Todos, e houve agrupamentos que disseram: nós temos lista de espera para entrar, nós temos 50 lobitos. E eu, como é que é possível? Porque, lá está, também são meios maiores, mas aqui temos essa questão de termos os outros desportos todos que depois uma concorrência desleal, não é? Sim, um bocadinho. O que é que achas que é mais apaixonante na vida, em todo o percurso do escotismo? De todas as secções por onde passaste, qual foi que mais te marcou? Gostei muito de ser exploradora, muito porque conseguimos ir a um jamboree nas Canárias em 96, eu tinha 14 anos, e um grupo de 12, 15 pessoas, miúdos, todos eles mais novos que eu. Provavelmente só pudeste fazer essa viagem porque era com os escoteiros, porque os teus pais provavelmente não te deixariam ir para as Canárias noutro contexto. Exatamente. Fui para as Canárias e conseguimos angariar fundos em 96, não é como hoje em dia, não havia os projetos do governo. Fui também em caminheira, participei nos rovers açorianos, que são para caminheiros. Fui às Flores. O que me marcou muito também foram as atividades com o Mar que nos une, com navios ingleses. Em 2006, 2007 e 2008 estive embarcada, por assim dizer, durante uma semana a velejar pelos Açores, num navio inglês. Em 2012, também com os escoteiros, tive a oportunidade de fazer a Tall Ships Races de Lisboa para Cádiz e depois para Ilhavo, que se não fossem os escoteiros eu não tinha o dinheiro para poder participar nessas atividades. São nas várias secções. Temos, claro que nos lobitos são poucas coisas que nos lembramos, éramos crianças, mas quando começamos a ter mais a noção da vida e a lembrarmos de coisas, temos muitas oportunidades que no dia-a-dia, na nossa normalidade, na nossa realidade normal, não teríamos a oportunidade, e os escoteiros dão-nos essa oportunidade e essa experiência de vida, não só nos jamborees açorianos. Temos elementos que já foram ao ACANAC, ao Acampamento Nacional, é uma que eu tenho na lista para ir, mas, por exemplo, a questão do centenário, são várias atividades que nos marcam e que, passados anos sem fim, ainda nos lembramos delas. Tem tudo o seu tempo e todas elas nos marcam.
Cláudia Machado, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Para os pais que nos estão a ouvir e eventualmente os filhos que também nos estão a ouvir neste espaço de rádio, aqueles que gostariam, mas ainda não deram o passo em frente, o que é que lhes dizes neste momento? Experimentem. Procurem um agrupamento mais perto de casa, se não tiverem um preferencial, experimentem. Se gostarem, se identificarem com os chefes que lá estão, com o ambiente que se vive, porque não? Experimentem. Nós temos muitos elementos que nem são da praia, são do Porto Martins, já tivemos pessoal de outras freguesias, porque, por exemplo, os agrupamentos que têm menos elementos, uma secção não estava a funcionar como deve ser, ou que não tinham elementos suficientes para funcionar. E então vieram ter connosco, porque se juntarmos um daqui e um dali, até conseguimos fazer alguma coisa. E só experimentando, só tentando, só conhecendo efetivamente a vivência escotista, é que nós conseguimos tomar uma decisão informada, porque o que se ouve às vezes não é bem a realidade. E eu, por exemplo, uma das coisas que também uso nas aulas, então quem é que é escoteiro? Então o ano passado tivemos o Jamboricá na terceira e no início do ano letivo, numa escola nova, a professora é escoteira, mas depois é aquela coisa de... É uma ligação diferente, porque o escotismo não é só professora, também é escoteira, também é chefe de escoteiros. E se querem efetivamente experimentar, experimentem. Vão, tentem. Eu não tive muita escolha, para assim dizer, porque tive o pré-escotismo. Os meus pais fundaram, principalmente o meu pai fundou o agrupamento de Santa Luzia, na praia, e eu tive o pré-escotismo, porque ia para lá, quando não tinham mais ninguém. E ficou. É um bichinho que fica, por isso há que experimentar, há que procurar, e agrupamentos não faltam na ilha. Só uma última questão, porque ficou-me para trás. Enquanto dirigente, a formação de dirigentes também é um grande desafio na região. Sim. Cada vez mais, para ser dirigente, não é só fazer a promessa. Nós temos de fazer uma formação que pode ir até 2 anos. Temos, neste momento, pelo menos 3 dirigentes a fazer essa formação. 2 deles já são investidos, mas como estiveram afastados do agrupamento, têm de fazê-la de novo. E cada vez mais é mais desafiante, é muita burocracia, é muita papelada, é aquela formação quase de nível superior, por assim dizer, que afasta muitos dirigentes de quererem ingressar no movimento e de chegarem ao fim. Por isso é que eu digo, quando estamos por amor à camisola, estamos porque gostamos disto e fazemos o sacrifício. E hoje em dia a formação específica para ser dirigente é laboriosa, é exigente. E também tem a ver com os dias de hoje, com tudo aquilo que nós temos de lidar. Uma má interpretação de uma situação pode acabar no Facebook e nas redes sociais a fazer um bicho de 7 cabeças de uma coisa que não tinha malícia nenhuma. Por isso temos cada vez mais... Estamos a falar da desconfiança que existe sobre estes movimentos. E não só, por exemplo, um dirigente que leva um escoteiro a casa, está sozinho no carro com ele. Não podemos, porque é um movimento, temos de ter a questão do movimento seguro, porque num instante tem alguém que viu, que tira uma fotografia e que diz, olha, aquele adulto está com aquela criança às 8 da noite... E num instante se cria... Isso dificulta a logística de trabalhar, claro. Num instante se cria uma história espatafúrdia de uma coisa simples que foi um chefe levar um miúdo a casa depois de uma atividade. E então temos regras específicas e muito rígidas, muito que nos orientam para não dar aso a que haja situações de mal interpretação. E esta formação... Ou situações efetivas. Sim, não é? exatamente. Porque
E depois também há uma formação, o escotismo movimento seguro, em que nós temos de ter essa formação enquanto dirigentes. Temos de fazê-la, temos de estar aptos a ter noção do que é que pode ser e o que é que não pode. O de um simples abraço pode ser mal interpretado. Por isso temos o cumprimento, o nosso cumprimento com a mão esquerda à canhota, como chamamos. E há que seguir as regras e termos noção, principalmente enquanto dirigentes, estamos cientes de tudo o que nos rodeia e que estamos a lidar com jovens, estamos a lidar com miúdos, e na nossa sociedade hoje em dia torna-se às vezes complicado tentar gerir tudo o que nos rodeia. Cláudia Machado, muito obrigada por ter estado connosco. Estiveste nos 100 anos do CNE. Sim. Eventualmente estaremos as duas no centenário do 23 da Praia daqui a muito pouco tempo. Sim, não é? Exatamente, daqui a 9 anos lá estaremos. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela nomeação enquanto chefe de agrupamento, primeira mulher chefe de agrupamento do 23. Longa vida ao 23 da Praia e longa vida a todos os agrupamentos dos Açores. E longa vida ao CNE. Obrigada por ter estado connosco. O Igreja Açores regressa na próxima semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.